encontramos sempre em evidência. Trata sua pessoa como se lhe fosse estranha, contudo esta pessoa é a preservada. Será porque ele não tem nenhum objetivo pessoal e privado que tais fins acabam realizando-se? Porque não tem vaidade, brilha. Por não ser presunçoso o distinguem. Nunca se gaba e seu mérito é reconhecido. Sem manifestar arrogância, adquire sempre superioridade. E porque está assim livre de toda luta, ninguém no mundo poderá lutar com ele. Não há maior crime do que alimentar a ambição. Não há maior calamidade do que estar descontente com sua sorte. Não há maior erro do que o desejo de posse. Para aqueles que são bons para comigo, eu sou bom. Para aqueles que não são bons para comigo, eu sou igualmente bom. Assim todos acabam por serem bons. Para os que são sinceros para comigo, eu sou sincero. E para os que não são sinceros, eu sou igualmente sincero. Assim todos acabam por serem sinceros. Aquele que possui em si, em abundância, os atributos do tal, é semelhantes a uma criancinha. Os insetos venenosos jamais o mordem, os animais mais ferozes não o agarram, as aves de rapina não o tocam nunca. Eu possuo 3 coisas preciosas que estimo e guardo com firmeza. A primeira é a docilidade, a segunda, a economia, a terceira, não querer nunca adiantar-me aos outros. A docilidade é certa de vencer, mesmo na batalha, e firmemente mantém seu terreno. O céu salvará aquele que a possui, protegido por esta própria docilidade. Entre os hinduístas havia discípulos escolhidos, considerados como merecedores de uma instrução especial, aos quais o guru transmitia o ensinamento secreto, enquanto as regras gerais do correto viver se encontram nos preceitos de Manu, nos Upanishads, no Mahabharata e em muitos outros tratados. Que ele diga sempre a verdade, o que é agradável, que não profira nenhuma verdade desagradável e nem falsidade agradável, tal é a lei eterna. Por não fazer mal a criatura alguma, ele acumula, pouco a pouco, méritos espirituais. Pois este homem 2 vezes nascido, que não exerce o menor mal contra as criaturas, não sofrerá o menor perigo na hora em que libertar-se de seu corpo. Suporte pacientemente palavras duras e a ninguém insulte, e que ele, por causa deste corpo perecível, não se torne inimigo de quem quer que seja. Que não responda à cólera, a quem o atormenta, mas que o bendiga a quem o maldiz. Libertos da paixão, do temor, e da cólera, seus pensamentos fixados em mim, procurando em mim seu refúgio, purificados pelo fogo da sabedoria, muitos têm conseguido comungar com meu ser. Bhagavad Gita 4:10. A suprema ventura está reservada ao yogi de mente pacífica e natureza passional calma, que é limpo de pecado e participa da natureza de Brahman. O homem que não tem má vontade para com nenhum ser, que é amistoso e compassivo, sem apego nem egoísmo, equilibrado no prazer e na dor, pronto a perdoar, sempre contente, harmonizador, senhor de si, resoluto, tendo consagrado Manas e Buddhi a mim, ele, meu devoto, muito caro me é na verdade. Nota: Manas, literalmente, a mente, a faculdade mental que faz do homem um ser inteligente e moral. Buddhi, é a faculdade que está acima da mente racional, é a razão pura que exerce a faculdade discernidora da intuição. Passemos a Buda. Encontramo-lo rodeado de seus arates, aos quais transmite seu ensino secreto. Nota: Arats, aqueles que entraram no supremo caminho, libertando-se do renascimento. Por outro lado, sua doutrina pública nos ensina que o sábio pela sinceridade, virtude e pureza, transforma-se em uma ilha que nenhum dilúvio pode submergir. O Dhanavaga 4:5. O sábio, neste mundo, conserva cuidadosamente a fé e a sabedoria, e são estes seus maiores tesouros. Rejeita qualquer outra riqueza. X. 9. Todo aquele que manifesta rancor para os que têm rancor, não pode nunca tornar-se puro.
Mas aquele que não sente rancor, pacifica aqueles que odeiam. Sendo o ódio uma fonte de misérias para a humanidade, o sábio não conhece o ódio. Triunfai sobre a cólera, não vos encolerizando. Triunfai sobre o mal, praticando o bem. Triunfai sobre a avareza pela liberalidade. Triunfai sobre a mentira, com a verdade. O zoroastriano aprende a louvar a Ahura Mazda porque o que é mais belo, mais puro e imortal, mais brilhante, tudo isso é bom. Honramos o bom espírito, honramos o bom reino, a boa lei e a boa sabedoria e asna. Que o contentamento, a bênção, a inocência e a sabedoria dos puros desçam sobre esta mansão. E asna, lix. A pureza é o melhor bem. Feliz, feliz, e na verdade, o mais puro na pureza asenvou. Todos os bons pensamentos, as boas palavras, as boas ações são executadas com conhecimento. Todos os maus pensamentos, as más palavras, as más ações não são executadas com conhecimento. Mispakumata. Extratos do Avesta no Anciente Iranian de Zoroastrian Morals, por Dungi Bojan Sergei Medora. Os hebreus tinham suas escolas de profetas e sua cabala, e nos livros esotéricos encontramos os ensinamentos morais aceitos. Quem, pois, subirá à montanha do Senhor e se conservará firme em seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, cuja alma não está contaminada pela vaidade, e que não profere falsos juramentos. Salmos 24, 3,4. Que exige de ti o Senhor se não agir com justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com teu Deus? Miqueias 6, 8. Os lábios verdadeiros viverão eternamente, mas uma língua mentirosa apenas dura um instante. Prov. 12, 19. Por acaso não consiste nisto o jejum que escolhi, em romper os grilhões da iniquidade, em soltar as ataduras do jugo e pôr em liberdade os oprimidos e despedaçar todo o jugo? Não consiste em repartires o teu pão com o faminto, em recolheres em tua casa aos pobres desabrigados, em vestires aquele que vês nu e em não te esconderes daquele que é a tua carne? Isaías 58, 6 e 7. O mestre cristão tinha também seu ensinamento secreto para seus discípulos, aos quais ele fazia esta recomendação: não deis aos cães o que é sagrado, nem atireis aos porcos vossas pérolas. Mateus 7, 6. Para o ensinamento público, podemos recomendar as bem-aventuranças do Sermão da Montanha, como também os seguintes preceitos. Mas eu vos digo, amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que maldizem, orai pelos que vos perseguem e vos caluniam. Sede, pois, perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Mateus, v. 44,48. Aquele que acha a sua vida, a perderá, mas aquele que a perde por mim a achará. X. 39. Aquele que se tornar simples como uma criancinha, será o maior no reino dos céus. G. 4. O fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a doçura, a bondade, a longanimidade, a mansuetude, a fé, a castidade. Para quem possui estas qualidades não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo o que ama vem de Deus e conhece Deus. João 4, 7. A escola de Pitágoras e a dos neoplatônicos mantiveram a tradição da Grécia, e sabemos que Pitágoras adquiriu parte de seu saber na Índia, enquanto que Platão estudou e foi iniciado nas escolas do Egito. Sobre as escolas gregas possuímos informações mais precisas do que sobre outras. A de Pitágoras tinha discípulos juramentados, mas também possuía uma disciplina externa e o círculo interno passava por 3 graus durante 5 anos de provas. Ver Orpeus, por G.R.S. Mead, pague 263 e seguintes. Para detalhes. A disciplina externa é descrita assim:
Antes de tudo devemos abandonar-nos inteiramente a Deus. Quando um homem ora, não deve nunca suplicar benefícios pessoais, pois receberá o que for justo e oportuno, de acordo com a sabedoria divina, e não segundo o objeto dos desejos egoístas. É unicamente pela virtude que o homem atinge a bem-aventurança, privilégio este exclusivo do ser racional. É unicamente pela virtude que o homem atinge a bem-aventurança, privilégio este exclusivo do ser racional. Em si mesmo, por sua própria natureza, o homem não é nem bom nem feliz, mas a isso pode chegar pelo conhecimento da verdadeira doutrina. O mais sagrado dever é a piedade filial. Deus faz chover bênçãos sobre aquele que honra e venera o autor de seus dias, diz Pampelus. A ingratidão para com os pais é o mais negro dos crimes, escreveu Perictione, e B.Pag. 350, que se supõe ser a mãe de Platão. A pureza e a delicadeza de todas as obras pitagóricas eram notáveis. Em tudo que se refere à castidade e ao casamento, seus princípios são da mais perfeita pureza. Em toda a parte o grande mestre recomenda a castidade e a temperança. Mas ao mesmo tempo pede que os casados tornem-se pais antes de levar uma vida de absoluto celibato a fim de que os filhos possam nascer sob condições favoráveis para perpetuar a vida santa e a transmissão da ciência sagrada. Isto é extremamente interessante, pois encontramos a mesma recomendação no Manavadharma Shastra, Leis de Manu, o famoso código indiano. O adultério era condenado com a maior severidade. Além disso, o marido devia tratar a sua mulher com a maior doçura, porque não a tinha ele tomado para sua companheira diante dos deuses. O casamento não era uma união animal, mas um laço espiritual. Portanto, por sua vez, a mulher devia amar seu esposo mais do que a si mesma, e ser-lhe devotada e obediente em todas as coisas. Demais, é interessante observar que os mais belos caracteres de mulheres que nos apresenta a Grécia Antiga, foram formados na escola de Pitágoras, e o mesmo também em relação aos homens. Os autores da antiguidade concordam em que esta disciplina conseguiu produzir os mais belos exemplos, não somente de castidade e do mais puro sentimento, mas também uma simplicidade de maneiras, uma delicadeza e um gosto sem precedentes, para as buscas elevadas. Isto é admitido mesmo pelos autores cristãos. Ver Justino 20, 4. Entre os membros da escola, a ideia da justiça presidia todas as ações, enquanto observavam a mais estrita tolerância e compaixão em suas relações mútuas. Porque a justiça é o princípio de toda a virtude, como nos ensina Apollos, e a justiça que mantém a paz e o equilíbrio na alma. Ela é a mãe da boa ordem em todas as comunidades, faz a concórdia entre esposo e esposa, cria o amor entre o senhor e o servo. Todo o pitagórico estava ligado por sua palavra. Enfim, o homem deve viver de modo a estar sempre pronto para morrer. Hipólito, Filosofia, vi. A discussão das virtudes nas escolas neoplatônicas é interessante. Nelas existia uma distinção muito nítida entre a simples moralidade e o desenvolvimento espiritual. Em outros termos, como disse Plotino, o esforço não é ser sem pecado, mas tornar-se um Deus. O primeiro grau consistia em tornar-se sem pecado, adquirindo as virtudes políticas, que tornavam o homem perfeito em sua conduta. As virtudes físicas e éticas estavam incluídas naquelas, a razão controlando e adornando a natureza irracional. Acima destas estavam as virtudes catárticas, concernentes exclusivamente à razão e que libertavam a alma dos laços da geração. Depois, as virtudes teóricas, elevando a alma ao contato das naturezas superiores a ela. Finalmente, as virtudes paradigmáticas que lhe davam conhecimento do ser real. Conclui-se daí que quem age segundo as virtudes práticas é um homem digno, mas aquele que age segundo as virtudes catárticas é um homem demoníaco, ou melhor, um bom demônio. Aquele que age somente segundo as virtudes intelectuais, é um Deus.
Mas aquele que age segundo as virtudes paradigmáticas é o pai dos deuses. Nota sobre a prudência intelectual, página 325 a 332. Graças a práticas diversas, os discípulos aprendiam a abandonar seu corpo para elevarem-se a regiões superiores. Assim como uma folha de capim escapa de sua bainha, o homem interno devia escapar de seu invólucro carnal. O corpo de luz ou corpo radiante dos hinduístas é o corpo luciforme dos neoplatônicos, por meio do qual o homem se eleva para encontrar-se com o ser. Não percebido pela vista, nem por palavras, nem pelos outros sentidos, nem pela penitência, nem pelos ritos religiosos, somente pela sabedoria serena, pela pura essência que se pode ver, na meditação, o uno indivisível. Este ser sutil só pode ser conhecido pela mente na qual a quintupla vida dos sentidos está adormecida. A mente de todas as criaturas está dominada por estas vidas, mas quando está purificada, o ser nela se manifesta. Munda Copanizade, 3, 2, 8,9. Somente então o homem pode entrar na região onde a separatividade não existe, onde as esferas cessaram. G.R.S. Mead, em sua introdução ao Plotinus de Taylor, cita uma passagem de Plotino descrevendo uma região que evidentemente é a Túria, um estado de elevada consciência espiritual, dos hindus. Eles veem igualmente todas as coisas, não aquelas apenas geradas, mas aquelas com as quais está presente a essência. E eles se percebem nos outros. Pois todas as coisas lá são diáfanas, e nada é escuro e resistente, mas todas as coisas são visíveis a todos, internamente e em todas as partes. Pois a luz em toda parte se encontra com a luz, visto que tudo contém todas as coisas em si também vê todas as coisas dentro de uma outra. Assim todas as coisas estão em toda parte e todas é tudo. Cada coisa igualmente é todas as coisas. E lá o esplendor é infinito. Porque cada coisa lá é grande, vista que mesmo aquilo que é pequeno é grande. O sol também que lá está é todas as estrelas. E de novo, cada estrela é o sol e todas as estrelas. Em cada, entretanto, uma propriedade diferente predomina, mas ao mesmo tempo todas as coisas são visíveis em cada uma. O movimento lá igualmente é puro, porque não é confundido por algo diferente dele que se move. Descrição totalmente insuficiente, porque esta região está fora do alcance de qualquer linguagem mortal, mas uma descrição que somente poderia ter sido escrita por alguém com olhos já abertos. As concordâncias existentes entre as religiões do mundo encheriam facilmente um volume inteiro, mas o relato acima, embora imperfeito, é suficiente. Como prefácio ao estudo da teosofia, que é uma nova exposição, mais completa, para o mundo, das antigas verdades com que sempre lhe foi alimentado. Todas estas semelhanças apontam para uma fonte única e esta é a fraternidade da Loja Branca, a hierarquia dos adeptos que velam sobre a humanidade e guiam a sua evolução e que conservaram estas verdades intactas, ocasionalmente, segundo as necessidades da época. Eles as proclamam de novo aos ouvidos dos homens. Esses adeptos vieram ajudar o nosso planeta, provenientes de outros mundos e de humanidades anteriores evoluídas por um processo semelhante ao da nossa humanidade, processo que nos será mais inteligível do que nos parece agora, quando completarmos o nosso estudo. Eles proporcionaram esse auxílio desde os mais remotos tempos até hoje, com a ajuda daqueles seres mais avançados da nossa humanidade. Ainda atualmente ensinam a ardorosos discípulos, aos quais mostram o caminho e guiam os seus passos. E ainda hoje podem ser alcançados por todos aqueles que os procurem, levando em suas mãos, como oferenda inicial, o amor, a devoção, o desejo desinteressado de saber a fim de servir. Ainda prescrevem a antiga disciplina e desvendam os antigos mistérios. As duas colunas de sua loja são o amor e a sabedoria, e somente passam pela porta estreita os que deixaram cair de seus ombros o fardo do desejo e do egoísmo.
Pesada tarefa nos espera, e começando pelo plano físico, galgaremos lentamente os degraus ascendentes. Mas, antes de entrar nesse estudo detalhado do mundo que nos envolve, um golpe de vista rápido, lançado sobre a vaga da evolução e sua finalidade, poderá ser-nos útil. Antes que nosso sistema tivesse começado a existir, um Logos o concebeu inteiramente em sua mente como uma ideia. Todas as forças, todas as formas, tudo que, ao longo do processo surgirá para a vida objetiva. O Logos circunscreveu então a esfera de manifestação no interior da qual ele quis desenvolver sua energia. Ele mesmo se limitou a fim de ser a vida de seu universo. À medida que observamos, vemos desenhar-se gradualmente 7 zonas sucessivas de densidades diferentes, até que 7 vastas regiões distintas se tornam visíveis e nestes centros de energia surgem turbilhões de substância cósmica que se separam entre si. Finalmente, terminada a separação e a condensação, pelo menos no que nos concerne atualmente, se nos apresenta aos olhos um Sol central, o símbolo físico do Logos, e 7 grandes cadeias planetárias, compostas cada uma de 7 globos. Se agora limitarmos nosso campo de observação à cadeia da qual nosso globo faz parte, vemo-la percorrida por vagas de vida sucessivas, formando os reinos da natureza, primeiramente os 3 reinos elementais, depois os reinos mineral, vegetal, animal e humano. Ao restringirmos a nossa observação ao nosso globo e regiões circunvizinhas, deparamo-nos com a evolução humana e vemos o homem desenvolver a consciência própria por uma longa série de ciclos vitais sucessivos. Ao concentrar, enfim, o nosso olhar sobre um único indivíduo, podemos acompanhar o seu crescimento. Vemos que cada ciclo de vida apresenta uma tríplice divisão, e que está ligado a todos os ciclos passados, dos quais ele colhe os resultados e também aos ciclos futuros ao semear suas colheitas, e isto por uma lei inelutável. Assim, o homem pode subir a longa encosta, cada ciclo vital contribuindo para aumentar a sua experiência e elevando-o mais em pureza, em devoção, em inteligência, em capacidade de auxiliar, até que, enfim, atinge o nível onde se encontram aqueles que chamamos de mestres, capaz de prestar aos seus irmãos mais jovens o auxílio que recebeu deles. Capítulo 1. O plano físico. Acabamos de ver que a fonte da qual todo o universo procede é um ser divino manifestado, a quem a sabedoria antiga, em sua forma moderna, atribui o nome de Logos ou Verbo. Este nome é tirado da filosofia grega, mas exprime perfeitamente a ideia antiga. O verbo que surge do silêncio, a voz, o som, pelo qual os mundos vêm à existência. Primeiramente, devemos procurar compreender a evolução do espírito-matéria a fim de que entendamos algo da natureza dos materiais com os quais temos que lidar no mundo ou plano físico. Porque a possibilidade de evolução jaz nas potencialidades ocultas ou imersas no espírito-matéria deste mundo físico. O processo de evolução, em sua totalidade, é um desenvolvimento interior e espontâneo, auxiliado exteriormente por seres inteligentes que podem retardar ou acelerar a evolução, sem jamais ultrapassar os limites inerentes aos materiais. É, pois, necessário que façamos uma ideia destas etapas primordiais da evolução do universo. Embora qualquer tentativa de elucidação detalhada nos levaria muito além dos limites que um tratado elementar como este impõe, devemos contentar-nos com um esboço rápido. Saindo das profundezas da existência una, do uno inconcebível e inefável, um Logos, impondo um limite a si mesmo e circunscrevendo voluntariamente o âmbito de seu próprio ser, torna-se o Deus manifestado. Ao traçar esfera limites de sua atividade, ele delimita ao mesmo tempo a área de seu universo. É nesta esfera que o universo nasce, evolui e morre. É nele que o universo vive e se move e nele tem o seu ser. A matéria do universo é a emanação do Logos, as forças e as energias do universo são as correntes de sua vida. Ele é imanente em cada átomo,
A tudo permeia e desenvolve. É a sua fonte e o seu fim, a sua causa e o seu objeto, o seu centro e a sua circunferência, e tem nele o seu fundamento inabalável. É o espaço ambiente no qual tudo respira. Está em todas as coisas, e todas as coisas estão nele. Eis o que os guardiães da sabedoria antiga nos ensinaram sobre a origem dos mundos manifestados. Nesta mesma fonte aprendemos a respeito do autodesdobramento do Logos em uma tríplice forma. O primeiro Logos, a raiz de todo ser, deste procede o segundo, manifestando um duplo aspecto, vida e forma, a dualidade primordial, constituindo os dois polos da natureza, entre os quais será tecida a trama do universo, vida-forma, espírito-matéria, positivo ou negativo, ativo-receptivo, pai-mãe dos mundos. Finalmente, o terceiro Logos, a mente universal em que existe o arquétipo de todas as coisas, fonte dos seres, origem das energias construtoras, tesouro onde estão guardadas todas as formas ideais que vão ser manifestadas e elaboradas em tipos inferiores de matéria durante a evolução do universo. Estes arquétipos são o fruto dos universos passados, trazidos para servir de germes ao universo presente. O espírito e a matéria, manifestação fenomenal de um universo qualquer, são, em extensão, finitos, em duração, transitórios. Um profundo escritor disse que a raiz da matéria é percebida pelo Logos como um véu cobrindo a existência una, o Supremo Brahman, segundo a denominação antiga. O Logos reveste-se deste véu para produzir a manifestação, servindo-se dele como um limite voluntariamente autoimposto, tornando assim impossível sua atividade. É daí que ele elabora a matéria de seu universo, sendo ele próprio a sua vida modeladora, canalizadora e controladora. Nota: daí ser ele chamado Senhor de Mar em algumas escrituras orientais, sendo Maya ou ilusão o princípio da forma. A forma é considerada como ilusória devido à sua natureza transitória e suas transformações incessantes. A vida que se expressa sob o véu da forma é a realidade do que se passa nos dois planos mais elevados do universo, o sétimo e o sexto. Não podemos fazer senão uma ideia muito vaga. A energia do Logos, como um movimento turbilhonante de uma inconcebível rapidez, cava buracos no espaço nesta matéria raiz, e este vórtice de vida, envolto por uma película de matéria raiz, forma o átomo primordial. Os átomos primordiais, em seus diversos grupamentos, espalhados pelo universo inteiro, formam todas as subdivisões de espírito-matéria do plano mais elevado, o sétimo. O sexto plano é formado por algumas das incontáveis miríades destes átomos primordiais, com o estabelecimento de um vórtice nas agregações mais densas do seu próprio plano, e este átomo primordial, envolto em espiras das combinações mais densas do sétimo plano, torna-se a menor unidade de espírito-matéria, isto é, o átomo do sexto plano. Estes átomos do sexto plano e suas infinitas combinações formam as subdivisões do espírito-matéria do sexto plano. O átomo do sexto plano, por sua vez, estabelece um vórtice nas agregações mais densas de seu próprio plano, e com essas agregações formando uma superfície delimitadora, torna-se a menor unidade de espírito-matéria, isto é, o átomo do quinto plano. Novamente, estes átomos do quinto plano e suas combinações formam as subdivisões do espírito-matéria do quinto plano. O mesmo processo se repete em seguida para formar sucessivamente o espírito-matéria dos planos quarto, terceiro, segundo e primeiro. Tais são as 7 grandes regiões do universo, pelo menos no relativo à sua constituição material. Poderemos melhor compreender isto por analogia, quando viemos a conhecer profundamente as modificações do espírito-matéria do nosso próprio mundo físico. Nota: o estudante poderá compreender melhor esta concepção, se considerar os átomos do quinto plano como Atma, os do quarto como Atma envolvido na matéria de Buddhi, os do terceiro como Atma envolvido nas matérias de Buddhi e Manas,
Os do segundo plano como Atma envolvido nas matérias de Bodhi, Manas e Kama. Os do plano mais inferior como Atma envolvido nas matérias de Bodhi, Manas, Kama e Stula. Só o invólucro mais exterior é ativo em cada caso, mas os interiores, embora latentes, estão presentes, prontos a manifestarem-se no arco ascendente da evolução. O termo espírito-matéria propositalmente empregado significa que não existe matéria morta. Toda a matéria vive e as partículas mais infinitas e mais são vivas. A ciência diz uma verdade quando afirma: não há força sem matéria, nem matéria sem força. Força e matéria estão entrelaçadas por uma indissolúvel união através de todas as eras da vida de um universo e nada pode separá-las. A matéria é a forma e não há forma que não expresse uma vida. O espírito é vida e não há vida que não seja limitada por uma forma. O próprio Logos, o Senhor Supremo, tem como sua forma o universo, enquanto durar a sua manifestação e assim para todas as vidas, até o minúsculo átomo. Esta involução da vida do Logos, como força animadora em cada partícula, e seu revestimento sucessivo no espírito-matéria dos diferentes planos, de maneira que os materiais de cada plano guardem em estado latente todas as possibilidades de forma e de força pertencentes aos planos superiores, como também aquelas que lhes são próprias. Estes dois fatos tornam certa a evolução e dão às partículas mais ínfimas as potencialidades ocultas que as tornarão adequadas, quando se tornem poderes ativos, a serem utilizadas nas formas dos seres excelsos. De fato, a evolução pode ser resumida em uma única frase: são as potencialidades latentes tornando-se poderes ativos. A segunda grande vaga de evolução, a da forma, e a terceira, a evolução da autoconsciência, serão consideradas mais tarde. Estas três correntes de evolução podem ser observadas na Terra em relação à humanidade, a elaboração dos materiais, a construção da casa e o crescimento do ser que aí reside, ou melhor, como se disse acima, a evolução do espírito-matéria, a evolução da forma e a evolução da autoconsciência. Se o leitor pode perceber e guardar esta ideia, verá que ela é uma chave de grande auxílio para guiá-lo através do labirinto dos fatos. Podemos agora passar ao exame detalhado do plano físico no qual existe nosso mundo e ao qual pertencem nossos corpos. O que nos impressiona, antes de tudo, quando examinamos os materiais deste plano, é a sua imensa diversidade. Os objetos que nos rodeiam são de uma infinita variedade: minerais, vegetais, animais, todos diferentes em sua constituição. São duros, outros moles, transparentes ou opacos, quebradiços ou maleáveis, doces ou amargos, agradáveis ao paladar ou nauseabundos, coloridos ou não. Desta confusão surge, como classificação fundamental, os três estados da matéria: os sólidos, os líquidos e os gases. Um exame mais completo nos mostra que estes sólidos, líquidos ou gases, são constituídos por combinações de corpos muito mais simples, chamados pelos químicos de elementos, e estes mesmos elementos podem existir em estado sólido, líquido ou gasoso, sem mudarem de natureza. Assim, o elemento químico oxigênio entra na composição da madeira, e em combinação com outros elementos, forma as fibras lenhosas sólidas. Existe igualmente na seiva, formando com outro elemento uma combinação líquida. A água, finalmente, ainda se manifesta como gás. Sob estas três condições permanece sempre como oxigênio. Ainda mais, o oxigênio puro pode ser reduzido do estado gasoso ao estado líquido e deste ao estado sólido, sem cessar de ser oxigênio puro. Da mesma forma para os demais elementos. Obtemos assim três subdivisões ou estados da matéria no plano físico: os sólidos, os líquidos e os gases. Levando ainda mais longe nossas investigações, deparamos com um quarto estado da matéria, o éter, e experiências ainda mais minuciosas revelam que este mesmo éter existe sob quatro estados:
tão perfeitamente definidos, como os três estados de sólido, líquido e gasoso. Consideremos ainda o oxigênio. Assim como pode ser reduzido de gasoso ao líquido e de líquido ao sólido, também pode ser levado a estados mais sutis, partindo do estado gasoso, através de 4 estados etéricos e cujo último é constituído pelo átomo físico último ou fundamental. Quando este átomo é decomposto, a matéria sai completamente do plano físico e passa ao plano imediatamente superior. Representando-se 3 corpos no estado gasoso e nos 4 estados etéricos, observa-se que a estrutura do átomo físico último é a mesma para todos e que a diversidade dos elementos é devida à diversidade das combinações que entre si formam estes átomos físicos últimos. Assim, a 7ª subdivisão do espírito matéria físico é formada de átomos homogêneos. A 6ª é formada de combinações heterogêneas muito simples destes átomos, cada combinação comportando-se como uma unidade. A 5ª e a 4ª são formadas de uma complexidade de combinações cada vez mais crescente, cada combinação se apresentando sempre como uma unidade. A 3ª se compõe de combinações ainda mais complexas, consideradas pelos químicos como átomos gasosos ou elementos. Nesta subdivisão um grande número de combinações tem recebido nomes especiais: oxigênio, hidrogênio, azoto, cloro, etc. E cada combinação que se descobre recebe igualmente um nome. A 2ª subdivisão se compõe de combinações no estado líquido, umas consideradas como elementos, de que eu citei exemplo o bromo, outras, como por exemplo, a água e o álcool. A 1ª subdivisão abrange os sólidos, aqui também considerados, ou como elementos, por exemplo, iodo, ouro, chumbo, ou como compostos, no caso de madeira, pedra, giz, etc. Para o estudante o plano físico pode servir de modelo, a partir do qual, por analogia ele pode conseguir uma ideia das subdivisões do espírito matéria dos outros planos. Quando um teósofo fala de um plano, quer significar com isto uma região inteiramente composta de um espírito matéria cujas combinações derivam de um conjunto específico de átomos. Estes átomos são, por sua vez, unidades complexas, organizadas de uma maneira análoga, cuja vida é do logos, velada por um variável número de envoltórios, conforme o plano considerado. Sua forma se compõe da matéria mais densa ou sólida do plano imediatamente superior. Um plano não é somente uma ideia metafísica, é também uma subdivisão da natureza. Até agora estudamos os resultados, em nosso mundo físico, da evolução do espírito ou matéria em nossa divisão do primeiro plano, o mais inferior do nosso sistema. Por idades sem conta tem ocorrido a modelagem dos materiais, o fluxo da evolução do espírito-matéria, e vemos atualmente nos materiais do nosso globo, o resultado deste trabalho de elaboração. Mas quando começamos a estudar os seres que habitam o mundo físico, devemos tratar da evolução da forma, da construção de organismos com auxílio desses materiais. Quando a evolução dos materiais atingiu um grau suficientemente avançado, a segunda grande vaga de vida, proveniente do Logos, deu impulso à evolução da forma, e ele se tornou a força organizadora de seu universo e teve como auxiliares para a preparação das formas, mediante o uso de combinações do espírito-matéria, inumeráveis hostes de seres chamados construtori. A vida do Logos, que reside no coração de cada forma, é para esta energia central, que tudo regula e direciona. Esta preparação das formas nos planos superiores não pode ser adequadamente estudada aqui, em detalhe. Basta apenas dizer que todas as formas existem como ideias na mente do Logos, e que nesta segunda vaga de vida elas são emitidas para servir de modelos aos construtores. No terceiro e segundo planos, as primeiras combinações de espírito-matéria são planejadas de maneira a poderem facilmente assumir formas organizadas para agir como unidades e gradualmente aumentar a sua estabilidade quando participar de um organismo.
O processo continua nos planos terceiro e segundo no que é chamado de três reinos elementais, e as combinações de matéria que aí se formam recebem o nome genérico de essência elemental. Essa essência, por agregação, molda-se em formas que persistem um certo tempo para, em seguida, se desintegrarem. A vida que flui do Logos, ou mônada, se expande através destes três reinos e atinge finalmente o plano físico, onde começa a agrupar, em torno de si, partículas do éter, mantendo-as em formas diáfanas, nas quais as correntes de vida atuam. Nestas formas as correntes de vida agrupam os materiais mais densos e constituem os primeiros minerais. Estes põem em evidência, de modo admirável, consulte-se qualquer livro de cristalografia, os dados numéricos e geométricos que servem para a construção das formas e a partir deles pode-se reunir inúmeras evidências de que a vida atua em todos os corpos minerais, conquanto ela aí está em seu maior grau de restrição e limitação. O fenômeno da fadiga de metais mostra-nos que eles são seres vivos e é assim que a doutrina oculta os considera, pois ela conhece os já mencionados processos pelos quais a vida se envolveu neles. Quando muitos dos minerais atingiram uma grande estabilidade na forma, a mônada, em expansão, elaborou uma maior plasticidade da forma no reino vegetal, combinando esta plasticidade com uma estabilidade de organização. Estes caracteres encontraram uma expressão de equilíbrio, ainda mais perfeita, no reino animal e atingiram seu completo equilíbrio no homem, cujo corpo físico é composto de elementos muito instáveis, permitindo, assim, uma grande adaptabilidade, e mantidos, no entanto, em seu conjunto, por uma força central de combinação que resiste à desagregação geral, embora o corpo esteja sob as mais diversas condições. O corpo físico do homem tem duas divisões principais: o corpo denso cujos elementos são tirados dos três níveis inferiores do plano físico, sólidos, líquidos e gases, e o duplo etérico, de uma cor cinza-violeta ou azulada, que interpenetra o corpo denso, e é composto de materiais tirados dos quatro níveis superiores do mesmo plano. A função geral do corpo físico consiste em receber os contatos do mundo físico e transmitir ao interior os efeitos destes contatos a fim de que o ser consciente que reside no corpo os elabore e deles extraia o conhecimento. O duplo etérico tem também a função de agir como meio através do qual a energia vital irradiada pelo Sol pode ser adaptada às necessidades das partículas mais densas. O Sol é para o nosso sistema o grande reservatório das forças elétricas, magnéticas e vitais, que as derrama em abundância. Estas correntes vivificadoras são assimiladas pelo duplo etérico dos minerais, vegetais, animais e homens, e transformadas nas diversas energias vitais necessárias a cada ser. Nota: quando assim especializada, esta vida recebe o nome de prana, e torna-se o alento vital de cada criatura. Enfim, prana é o nome para a vida universal ao ser assimilada por uma entidade que mantém a sua vida separada. O duplo etérico as absorve, especializando-as e distribuindo-as depois pelo corpo denso. Já se observou que, no estado de saúde perfeita, o duplo etérico transmuta uma quantidade de energia vital muito maior que a necessária para a manutenção do corpo físico. Este excesso irradia em volta do corpo e pode ser utilizado por organismos mais fracos. Atribui-se o nome técnico de aura de saúde à porção do duplo etérico que ultrapassa, em alguns centímetros e em todos os sentidos, o corpo físico. Podemos então observar, sobre toda a superfície do corpo, linhas que irradiam para todas as direções, semelhantes aos raios de uma esfera. Estas linhas se inclinam para o solo quando a vitalidade diminui e a saúde se enfraquece, mas quando as forças voltam, irradiam novamente com renovado vigor. É esta energia vital, especializada pelo duplo etérico, que o magnetizador emprega para reconstituir as forças ou curar as doenças, embora a misture, com frequência com correntes de um gênero mais sutil.
Daí a exaustão de energia vital mostrada no esgotamento do magnetizador quando seu trabalho se prolonga em excesso. O corpo humano é mais sutil e mais grosseiro em sua contextura, conforme os materiais tomados ao plano físico para sua composição. Cada subdivisão de matéria fornece substâncias mais sutis ou mais densas. Comparai os corpos de um açougueiro e de uma pessoa estudiosa. Ambos contêm sólidos, mas como diferem suas qualidades. Demais, sabemos que um corpo grosseiro pode ser refinado e um corpo delicado pode tornar-se grosseiro. O corpo se transforma incessantemente. Cada partícula é uma vida, e as vidas vêm e se vão. São atraídas por um corpo quando este vibra no mesmo diapasão que elas, e são repelidas por corpos de natureza oposta. Todas as coisas vivem em vibrações rítmicas, todas são atraídas pela harmonia e repelidas pela dissonância. Um corpo puro repele as partículas impuras, porque estas têm um modo de vibração incompatível com o seu. Um corpo grosseiro, ao contrário, as atrai pela concordância de suas vibrações. Daí se conclui que se um corpo muda seu modo de vibração, expele gradualmente para fora dele os elementos constituintes que não podem vibrar em uníssono com o novo modo, e o substitui tomando a natureza exterior novos elementos em harmonia consigo mesmo. A natureza fornece materiais que vibram de todos os modos possíveis, e cada corpo exerce sua própria ação selecionadora. Na primitiva constituição dos corpos humanos, esta ação selecionadora era devida à mônada da forma. Mas o homem é agora um ser de consciência própria e rege por si mesmo a sua própria construção. É pelo seu pensamento que faz ressoar a tônica de sua harmonia individual e que determina os ritmos que são os fatores mais poderosos nas modificações contínuas, pelas quais passam, não só o corpo físico, como todos os outros corpos. À medida que aumenta o seu conhecimento, aprende a elaborar o seu corpo físico por meio de uma alimentação pura, e assim facilita a sua afinação. Aprende a viver de acordo com o axioma da purificação, alimentação pura, mente pura e um constante pensamento em Deus. O homem, a mais elevada das criaturas que vivem no plano físico, é neste plano o vice-rei do Logos, responsável na amplitude de seus poderes, pela ordem, pela paz e pela boa harmonia. Dever este que ele não pode cumprir sem estes três requisitos. O corpo físico, tomando seus elementos em todas as subdivisões do plano físico, está apto a receber dele impressões de toda a espécie e a responder às mesmas. Primeiramente afetam-no os contatos mais simples e grosseiros, e à medida que a vida interior responde ao estímulo exterior e coloca as suas moléculas em vibração simpática, desenvolve-se por todo o corpo o sentido do tato, a identificação de algo entrando em contato com eles. À medida que órgãos especializados se desenvolvem, destinados a receberem tipos especiais de vibração, o valor do corpo aumenta, torna-se mais apto a ser, um dia, no plano físico, o veículo de uma entidade de consciência própria. Quanto mais ele possa responder a impressões, maior será sua utilidade porque somente as impressões às quais pode responder atingirão a consciência. Ainda hoje há em torno de nós, na natureza física, uma infinidade de vibrações que nos escapam totalmente, porque nosso corpo físico é incapaz de as receber e vibrar com elas em uníssono. Belezas inimagináveis, sons delicados, sutilezas delicadas tocam os muros da nossa prisão e passam despercebidos. Ainda não está desenvolvido o corpo perfeito que vibrará em harmonia com todas as pulsações da natureza, à semelhança de uma arpiola ao sopro da brisa. As vibrações que o corpo pode receber, são transmitidas aos centros físicos pertencentes ao seu sistema nervoso altamente complexo. Assim também as vibrações etéricas, que acompanham todas as vibrações dos materiais mais densos, são recebidas pelo duplo etérico e transmitidas aos centros correspondentes.
A maior parte das vibrações na matéria densa é transformada em calor químico e em outras formas de energia física. As vibrações etéricas ocasionam as ações magnéticas e elétricas, e também transmitem as vibrações ao corpo astral, de onde elas atingem a mente, como mais tarde veremos. É assim que as informações concernentes ao mundo exterior chegam ao ser consciente que habita o corpo ou ao Senhor do corpo, como às vezes é chamado. À medida que as vias de informação se aperfeiçoam pelo exercício, o ser consciente se desenvolve, graças aos materiais que elas fornecem ao pensamento. Mas o homem está ainda tão pouco evoluído, que mesmo o duplo etérico ainda não apresenta a necessária perfeição para transmitir regularmente ao homem as impressões recebidas, independentemente do corpo denso, ou mesmo para infundi-las no cérebro. Muitas vezes, entretanto, a transmissão se dá e temos assim a clarividência em sua forma mais inferior, a visão do duplo etérico de objetos físicos e visão de coisas cujo invólucro mais denso é um corpo etérico. Como veremos, o homem mora em um conjunto de veículos, físico, astral e mental, e é importante saber e lembrar que, como estamos em uma evolução ascendente, o mais inferior dos veículos, o corpo físico denso é o primeiro que a consciência controla e racionaliza. O cérebro físico é o instrumento de consciência no estado de vigília no plano físico, e no homem pouco evoluído a consciência funciona de uma maneira mais efetiva no cérebro do que em qualquer outro veículo. Suas potencialidades são inferiores às dos outros veículos mais sutis, porém sua atração é maior, e o homem se reconhece como um eu no corpo físico, antes de se descobrir como tal nos outros. Mesmo quando é mais altamente evoluído do que a média das pessoas, ele não se revelará que senão nos limites permitidos por seu organismo físico, porque a consciência somente pode manifestar-se no plano físico dentro da capacidade de suportar do veículo físico. Em geral, o corpo denso e o corpo etérico não se separam durante a vida terrestre. Funcionam em conjunto, no estado normal, como as cordas baixas e altas de um mesmo instrumento quando uma corda é tocada, mas também exercem funções distintas, conquanto coordenadas. Nas condições de saúde fraca ou de superexcitação nervosa, o duplo etérico pode ser anormalmente projetado, em grande parte, para fora do corpo denso. Este fica, então, muito vagamente consciente, ou mesmo em estado de transe, conforme a maior ou menor quantidade de substância etérica projetada. Os anestésicos afastam a maior parte do duplo etérico, de forma que a consciência não pode, nem alterar o seu veículo denso, nem ser afetado por ele, estando interrompido o laço de comunicação. Nas pessoas de organização anormal chamadas mediums, a separação do corpo etérico e do corpo denso se produz facilmente, e o duplo etérico, quando projetado, fornece em grande parte a base física necessária às materializações. Durante o sono, quando a consciência abandona o veículo físico, que utiliza no estado de vigília, o corpo denso e o duplo etérico permanecem juntos. Mas na vida de sonhos física, funcionam independentemente um do outro, até certo ponto. Impressões recebidas em vigília são reproduzidas pela ação automática do corpo, e o cérebro denso e o etérico ficam ambos povoados de imagens fragmentárias incoerentes, onde as vibrações se confundem desordenadamente, produzindo as mais grotescas combinações. Vibrações exteriores também afetam os dois cérebros e as combinações frequentemente formadas no estado de vigília são facilmente trazidas à atividade, por correntes astrais de natureza análoga. As imagens produzidas em nossos sonhos, geradas espontaneamente ou suscitadas por uma força exterior, são em grande parte determinadas pela pureza ou impureza dos nossos pensamentos no estado de vigília. Por ocasião do que se chama morte, o duplo etérico é retirado de sua contraparte densa pela consciência que se liberta. Rompe-se assim o laço magnético que havia entre ambos durante a vida terrestre,
e a consciência permanece, durante algumas horas, envolta em sua roupagem etérica. Algumas vezes, neste estado, ela se manifesta às pessoas que lhe são mais chegadas, sob uma forma nebulosa, vagamente consciente e muda, o fantasma. O duplo pode igualmente ser visto, depois que o ser consciente dele se escapou, flutuando acima do túmulo onde a contraparte densa está sepultada e com o tempo vai lentamente se desagregando. Quando se aproxima o momento de renascer, o duplo etérico é formado antecipadamente e o corpo físico se modela por ele em seu desenvolvimento pré-natal. Pode-se dizer que esses dois corpos determinam as limitações entre as quais o ser consciente será constrangido a viver e a trabalhar durante sua vida terrestre. Mas esta questão será melhor elucidada no capítulo 9, tendo por assunto o karma. Capítulo 2. O plano astral. O plano astral é a região do universo vizinha do plano físico, se pode empregar neste sentido o termo vizinho. A vida é mais ativa ali do que no plano físico e a forma mais plástica. O espírito matéria encontra-se ali mais altamente vitalizado e mais sutil do que em qualquer grau no mundo físico. Com efeito, segundo já vimos, o átomo físico último, constituindo o éter mais sutil, tem como superfície envoltória inumeráveis agregados da matéria astral mais densa. Já disse que o termo vizinho é bastante impróprio porque sugere a ideia de que os planos do universo são dispostos em círculos concêntricos, como se o limite de um marcasse o início do próximo. Mais exatamente são esferas concêntricas interpenetrantes, separadas entre si, não espacialmente, mas pela diferença de sua constituição. Assim como o ar penetra a água e o éter penetra o sólido mais denso, a matéria astral interpenetra todas as substâncias físicas. O mundo astral está acima de nós, por baixo de nós, ao redor de nós e através de nós. Vivemos e nos movemos nele, mas ele é intangível, invisível, inaudível e imperceptível porque estamos separados dele pela prisão do corpo físico, pois as partículas físicas são muito densas para vibrarem sob a ação da matéria astral. Neste capítulo vamos estudar os aspectos gerais do plano, deixando de lado, para considerar isoladamente, aquelas condições especiais de vida no plano astral e que rodeiam os seres humanos que o atravessam quando vão da Terra ao céu. Nota: Devachan, o estado feliz ou luminoso, é o nome teosófico para o céu. Kamaloka, o lugar do desejo, é o nome dado para as condições de vida intermediária no plano astral. O espírito matéria do plano astral apresenta 7 subdivisões, análogas às do plano físico que acabamos de estudar. Como no plano físico, ali se encontram inumeráveis combinações, formando os sólidos, os líquidos, os gases e os éteres astrais. Mas, a maior parte dessas formas materiais tem, quando as comparamos com as do nosso mundo, um brilho, uma translucidez que lhe valeram a designação de astrais ou estreladas, na verdade imprópria, mas já consagrada pelos e por isso não alteramos. Como não existem nomes específicos para as subdivisões do espírito matéria astral, podemos empregar as designações terrestres. A ideia essencial a compreender é que os objetos astrais são combinações de matéria astral, assim como os objetos físicos são combinações da matéria física, e que a paisagem do mundo astral assemelha-se em grande parte à da Terra, por ser formada em geral pelos duplos astrais dos objetos físicos. Uma particularidade, entretanto, surpreende e desconcerta o observador pouco exercitado. Devido, em parte à translucidez dos objetos astrais, em parte à própria natureza da visão astral, pois a consciência sente-se menos entravada na matéria astral mais sutil do que quando envolta na terrestre. Todas as coisas são transparentes, tudo é percebido por todos os lados ao mesmo tempo. O interior de um sólido é tão visível como o seu exterior, simultaneamente.
É necessário uma certa dose de experiência para ver corretamente os objetos, e quem desenvolveu a visão astral, sem estar ainda exercitado no seu emprego, verá tudo completamente invertido, cometendo os maiores disparates. Uma outra característica notável, que muitas vezes